Bom, nesse carrinho de compras nós conseguimos observar a desvalorização da nossa moeda. Em 2005, em 2010 e em 2015, a gente consegue ver uma cesta de produtos que seria possível de ser comprado com os mesmos R$ 100. E isso é reflexo direto do nosso IPCA, o índice que mede a inflação aqui no Brasil. Já que desde 1994, onde foi instituído o Plano Real, nós já tivemos uma desvalorização de mais de 700% na moeda. Isso quer dizer que R$ 1 de 94 equivale a mais de R$ 8 nos dias de hoje. E o mesmo equivale, né, proporcionalmente a valores maiores. 1 milhão em 94 seria mais de 8 milhões nos dias atuais. E além disso, né, a gente consegue aí olhar um pouco mais para o passado, a gente vê que no Brasil a gente já teve mais de 9 moedas. E a gente imagina que isso seria num período grande de tempo, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que viveu 82, 83 anos, talvez os seus avós nos dias de hoje, eles já pegaram mais de 8 moedas. E a gente vindo um pouco mais para os dias atuais, uma pessoa aí que viveu até os 38, 40 anos, né, tá viva aí atualmente, só essa pessoa pegou mais de 5 moedas. E aí se a gente compara isso em relação a outras moedas, principalmente em relação ao dólar, né, que é a principal moeda do mundo, a gente tem aí que o dólar já tem mais de 200 anos de história. Então aqui no Brasil a gente tem um histórico não muito legal em relação às moedas. E além disso a gente tem essa questão inflacionária, que prejudica cada vez mais o seu poder de compra e a sua construção patrimonial no geral. E diante de todos esses problemas, ainda assim a gente tem talvez um malfeitor que ele é meio invisível, que seria a questão da poupança, onde a maioria das pessoas depositam o seu dinheiro lá acreditando ter algum tipo de rentabilidade. Mas devido ao poder da inflação, do IPCA, que come o seu dinheiro ao longo do tempo, ele vai corrompendo e você não vai percebendo, né, nominalmente aquele valor, ele está aumentando, mas de maneira real, quando a gente subtrai esse IPCA, a gente subtrai essa inflação, o seu valor, o seu dinheiro acaba perdendo valor ao longo do tempo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar por que você perde dinheiro na poupança e como que você poderia solucionar com um investimento simples e básico, né, tão seguro quanto da poupança, mas que vai te render muito mais lá na frente. Meu nome é Bertrão Antoniel e seja bem-vindo aos Valores que Multiplicam. Antes de entendermos por que você perde dinheiro deixando ele parado na poupança, nós devemos entender um outro conceito fundamental da economia, que seria o IPCA, o Índice de Preço Médio ao Consumidor Amplo, que nada mais é do que o índice que mede a inflação aqui no nosso país. Inflação essa que é o aumento generalizado do preço dos serviços e dos bens do nosso país. Mas como que esse índice funciona, né? Como que ele consegue medir essa inflação? Pensa aqui que a gente tem uma cesta de produtos e que cada produto desse vai ter uma certa variação no seu preço no decorrer do ano. Alguns para mais, outros para menos. E aí o que o IPCA vai fazer? Vai pegar a média dessa variação e assim ele está medindo a nossa inflação aqui do nosso país. Essa média de variação de produtos, essa oscilação média desses produtos, vai ser a nossa inflação, vai ser o nosso IPCA. Bom, então entendemos o que é a inflação e como que ela é medida, né, através do IPCA. Mas como que essa inflação ela acontece? Ela vai acontecer pelo desequilíbrio de uma balança fundamental da economia, que seria a balança entre a produção de bens e serviços e a quantidade de papel moeda na economia. Só que, conforme acontece aqui no Brasil e nos outros países também, a maioria das vezes o governo ele vai imprimir de maneira exacerbada a quantidade de dinheiro para pagar a dívida, para fazer um novo investimento, e isso acaba pesando para um lado da balança, de maneira que a produção de bens e serviços não consegue acompanhar a quantidade de dinheiro na economia. Isso faz com que haja um desequilíbrio e haja inflação no nosso país, que vai ser medida através do IPCA. Agora que nós entendemos o que é o IPCA, o que é a inflação, como que tudo isso acontece, a gente pode entender um pouquinho do rendimento da poupança, que seria 0,5% ao mês mais a TR, a taxa referencial. Não vale muito a pena aprofundar nela, mas entenda que ela fica aí entre 0,1, em alguns momentos pode chegar até a 0, e isso vai resultar aí no rendimento da poupança. Eu fiz aí para vocês um quadro que eu vou estar colocando aí na tela, em que eu comparo desde 1998 até o 2023 o rendimento da poupança e o rendimento do IPCA. Isso dá no total aí 26 anos. A gente consegue observar que o rendimento da poupança se sobressaiu 21 vezes dentro desses 26 anos. Em 21 anos o rendimento da poupança foi superior. E já o do IPCA foi 5 vezes. Bom, a gente pode pensar que isso daí seria uma boa métrica, né? Só que a gente tem que pensar que esse IPCA ele não necessariamente reflete a inflação real para você. Por quê? Lembra daquela questão que eu falei de que o IPCA ele vai usar uma cesta de produtos e serviços dentro da economia? Só que em alguns desses produtos você não consome eles. Então pense aqui que a gente tem, por exemplo, lá na média do IPCA, a gente pode ter carne de carneiro, a gente pode ter passagem aérea, e se você não consumir desses produtos, o IPCA não vai refletir a sua inflação real, já que algum desses produtos pode ter caído muito durante o ano, durante os meses, e isso vai puxar a média lá para baixo.
Só que como você não consome desses produtos, você não consome exatamente a mesma cesta de produto, a sua inflação vai ser diferente. E acredite, na maioria das vezes é uma inflação muito maior do que aquela que é representada pelo IPCA. Então, mesmo que de maneira nominal a gente consiga dizer que a poupança foi 21 vezes, né, em 21 anos, teve um rendimento maior do que o IPCA, na verdade você perdeu o dinheiro, já que a sua inflação real foi maior do que o rendimento da poupança, já que o rendimento da poupança, comparado a outros investimentos financeiros, é um rendimento muito baixo, e esse IPCA não remete àquilo que é a inflação real. Mas e aí, né? Como que a gente pode se proteger disso? E aí você pode fazer uma mudança simples. Você tira o seu dinheiro de um banco que ele está rendendo ali a partir da poupança e coloca num banco digital, né, desses novos que estão surgindo, por exemplo, que rendem a partir do CDI, que seria o Certificado de Depósito Interbancário. Esse CDI ele é praticamente igual à nossa taxa Selic, que ela está em média em 10,75 nesse exato momento. Ou seja, é um rendimento muito maior do que a poupança atual também. E aí, para a gente fazer um comparativo histórico, eu fiz a mesma tabela que eu fiz lá com o IPCA e com a poupança, só que eu fiz dessa vez com a taxa Selic, no caso com o CDI, e com o IPCA. E a gente consegue observar que de 98 até 2023, o CDI ele ganhou 24 vezes do IPCA, e o IPCA ele ganhou apenas 2 vezes. Então já é uma métrica aí maior do que aquilo que foi a da poupança, né? Lembrando que a poupança ganhou 21 vezes e o IPCA ganhou 5, né? Comparando os dois historicamente. Então a gente já vê que o CDI tem uma rentabilidade bem maior do que aquilo que é a poupança. Em alguns anos específicos, a gente consegue ver um ganho muito maior daquilo que é o CDI em relação ao IPCA. E além disso, né, se você quiser aprofundar um pouco mais, ter um pouco mais de rentabilidade, você pode estudar outros investimentos da classe da renda fixa. No caso, a gente tem, por exemplo, o Tesouro IPCA+, que atualmente está pagando aí mais de 6%, né, mais o IPCA. Então, isso historicamente é uma rentabilidade muito interessante. Então, pensa que você vai estar sempre acima do IPCA. Mesmo que o IPCA não reflita a sua inflação real, já é 6%, né? Você vai estar acima de 6% desse IPCA, que é uma ótima rentabilidade. E além disso, você pode ir atrás de CDBs, de LCIs, que vão ter um rendimento muito superior àquilo que é a poupança. Além de outras vantagens, né? Já que, por exemplo, na poupança, o seu dinheiro, para você ter acesso ao rendimento dele, você tem que esperar ali o aniversário daquele dinheiro. Então, você tem que colocar no dia 1 e só no dia 1 do mês que vem você vai ter acesso aos proventos, né, aos rendimentos daquele valor que você colocou. O que já difere desses bancos que se baseiam no CDI, né, que tem ali a sua rentabilidade todo dia útil. Então, todo dia útil você já consegue ter acesso àquela rentabilidade, então não tem problema se você tirar antes de um mês e tudo mais. Então, essas são as principais vantagens, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender alguns conceitos fundamentais, como IPCA, como CDI, e vocês tenham entendido por que o seu dinheiro na poupança acaba perdendo valor ao longo do tempo. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais da minha história, um pouco do patrimônio que eu construí e como que eu fiz ele, vou deixar o vídeo aqui no card aqui em cima e também na descrição. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, escreve algum comentário para apoiar a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.